Olá a todos, uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Clube de Infectologia da Sociedade de Infectologia do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Rodrigo Lins, estou presidente da CIERJ ainda durante esse ano. É um prazer especial recebê-los hoje com altíssima audiência logo no início do nosso evento. Então, obrigado aí a resiliência de todos de entrarem à noite para o nosso clube de infectologia. Hoje a gente vai ter uma apresentação bastante especial que vai começar com um caso clínico, icterícia e poliadenopatia em pessoas vivendo com HIV. Vai ser apresentado pela doutora Tatiana Bichara de Souza Neves, residente R3 do Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. E esse caso tem como moderadora a doutora Isabel Cristina de Mello, médica da Unidade de Doenças Infecciosas e Parasitárias da UFRJ, mestranda em doenças infecciosas e parasitárias pela UFRJ também. Então, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Deixo aí a apresentação em conta de vocês. Boa noite a todos. Primeiramente, eu agradeço à equipe da CIERJ e também ao serviço de DIP da HU CFF pelo convite em apresentar esse caso clínico de um tema extremamente relevante para a nossa prática médica e espero que seja proveitoso para todos. Então, o título é Icterícia e Poliadenomegalia em pessoa convivendo com HIV. O caso clínico, ele inicia-se em 2022, em maio de 2022. É um paciente de 37 anos, sexo masculino, natural de Aracaju, Sergipe, residente ele é natural de Aracaju e reside atualmente e desde 2016 no Rio de Janeiro, cuja profissão é cabeleireiro. Ele interna por queixas de náuseas, vômitos, pele. Deixa eu só reduzir aqui a janelinha. E pele e olhos amarelos. É um paciente que, desde setembro de 2021, vem apresentando um quadro de dor abdominal difusa, associado com náuseas, vômitos biliosos, que posteriormente evolui para um quadro de colúria, acolia fecal, icterícia, insônia e perda ponderal de 12 quilos em 4 meses. Ele ainda refere um quadro de prurido importante que comprometia suas atividades de vida diária, inclusive o sono. Nega febre, bem como outras queixas. É um paciente que convive com HIV, teve um diagnóstico em 2009, só que iniciou o tratamento de forma tardia, depois de 10 anos, em maio de 2019. Usa esquema preferencial antirretroviral, tenofovir, lamivudina e dolutegra, e abandonou o tratamento em setembro de 2021, retornando com o tratamento por conta própria em dezembro de 2021. A admissão, eles tinham uma carga viral, tinha uma carga viral indetectável e contagem de TCD4 de 59 células. O paciente refere o uso de hormonioterapia, uso de estrogênios para transição de gênero, sem orientação médica, desde os 19 anos de idade, e teve um quadro de influenza antes da admissão, em dezembro de 2021, onde fez uso de baixas doses de paracetamol, refere mais ou menos 1 grama por dia, negava o uso de chás, produtos naturais, era etilista social, mas tinha parado de beber cerveja 8 meses antes da admissão, mas fazia uso frequente de maconha. Ex-tabagista, uma carga tabágica de 10 maços por ano. Tinha histórico prévio de sífilis em 2020, foi tratado com penicilina G-benzatina em múltiplas doses. Negava cirurgias, outras comorbidades e transfusões sanguíneas. Entre a história social, era natural de Aracaju, Sergipe, onde residia em um local próximo de vegetação, área que era muito arborizada, que tinha muitos insetos, inclusive mosquitos. Refere que teve animais de estimação, né, que foram tratados para calazar, e irmã também foi tratada para a mesma patologia há 4 anos atrás, né, da admissão. E mudou-se para o Rio de Janeiro em 2016 e residia em um local que tinha saneamento básico, sistema de água encanada, que é em Copacabana. Ao exame físico de alteração, notava-se que
Ele estava em mau estado geral, paciente hipocorado, 2 cruzes em 4, ictérico, 3 cruzes em 4, e ao exame físico do abdômen notava-se a palpação de hepatomegalia, 19 centímetros, baço palpável, 2 centímetros do rebordo costal esquerdo, e também múltiplas linfodendomegalias em regiões inguinais, sendo a maior de 2 centímetros. Ele tinha outras lesões também de pele, mas eram mais algo residuais, associados a prurigo estrófilo anterior e, e lesões esparsas que depois fechou um diagnóstico de escabiose, e foi tratado também. Na admissão, os exames laboratoriais mostravam bilirrubina total aumentada, com 11,6. Tinha um aumento tanto de direta quanto de indireta, mas era um padrão mais colestático, com aumento de enzimas canaliculares, gama-GT, fosfatase alcalina, e também de transaminases, com ALT de 63 e AST de 140. Marcadores inflamatórios aumentados, PCR de 18,6. Função renal tocada, com creatinina de 1,3 e ureia de 56. Tinha um quadro de pancitopenia com HB de 10, leuco de 2.100 e plaqueta de 109.000. Sorologias da admissão foram negativas para hepatite A, hepatite B, hepatite C. Tinha um teste troponêmico reagente com VDRL de 1/2, caracterizando como cicatriz, já que ele teve tratamento anterior. A tomografia de abdômen mostrava essa hepatomegalia, mas sem dilatação de vias biliares intrínsecas e extrínsecas, não tinha lesões focais, é, espleno- tinha esplenomegalia, medindo 16,2 centímetros, e de linfonodomegalias retroperitoneais em cadeias mesentéricas, periaórtica, e tomografia de tórax sem alterações. Solicitamos um parecer para hepato, onde foi orientada a investigação de hepatopatias, principalmente hepatite, colangite autoimunes, hepatite A, CMV. Os testes foram negativos, PCR para CMV negativo, os anticorpos e marcadores hematológicos para doenças autoimunes foram todos negativos, antimitocôndria, anti-LKM, músculo liso e FAN negativos, alfa-1 antitripsina e ceruloplasmina normais, sorologias para EBV e a herpes vírus tipo 1 e 2 foram negativas, né, doença ativa, IgM negativos, IgG positivos, e ultrassom de abdômen confirmava esse fígado aumentado, com hepatimetria à direita 16,2 centímetros, esquerda de 10,9 centímetros, mas sem sinais de hipertensão portal, e baço também, com volume aumentado, medindo de cerca de 18,2 centímetros. Solicitamos também um parecer para hemato, onde realizou a sangue periférico, né, lâmina de sangue periférico, evidenciando a presença de pulo eritrocitário, anisopoiquilocitose, leucopenia com presença de granulócitos, plaquetas em número aparentemente normal. Foi realizado um aspirado de medula óssea e biópsia também, onde foi evidenciada a presença de numerosas amastigotas, confirmando o quadro de leishmaniose. Também enviamos material para a realização de teste rápido imunocromatográfico para o LACEN, onde também confirmou o diagnóstico. Aí eu fiz um breve resumo sobre a doença. A leishmaniose visceral, ela é uma doença denominada também de Calazar. Ela é considerada uma zoonose, mas atualmente também uma antropozoonose, porque o vetor ele está migrando para as zonas periurbanas e urbanas por conta da questão do desmatamento, da migração da população da zona rural e dessas áreas mais próximas de mata para a região urbana, devido à presença também dessas aglomerados populacionais, que se concentra muita população com baixo nível socioeconômico na área periférica e próxima das regiões de mata dos grandes centros urbanos. Então, há uma migração desses vetores, que são os flebotomínios, principais agentes transmissor da leishmaniose visceral, para os grandes centros, né, para as zonas urbanas, tornando não só uma zoonose, mas também uma antropozoonose. Trata-se de uma doença de notificação compulsória no Brasil e é considerada uma doença negligenciada por acometer populações de grande
vulnerabilidade socioeconômica. É um protozoário, um tripanosomatídeo, da família Trypanosomatidae, gênero Leishmania. Entre as principais espécies que causam leishmaniose visceral é esse complexo de três espécies, ali Donovani, a Chagas Donovani infantum. É, existe uma grande similaridade entre as espécies filogenéticas, tanto que existem literaturas que consideram a Chagas muito parecida com a infanto, em termos de nomenclatura, quase que a mesma espécie. E entre os reservatórios principais, na área urbana são os cães, cães familiares, e na área silvestre, raposas e marsupiais. O protozoário ele tem duas formas evolutivas dentro do ciclo de vida, que é a forma flagelada ou promastigota, que está presente no hospedeiro vertebrado, no mosquito, e no filebotomínio, e a forma flagelada ou mastigota que está presente nos hospedeiros vertebrados, os mamíferos, incluindo os seres humanos. Eu achei esses dados muito interessantes do DataSUS. No ano passado, o Ministério da Saúde fez uma plataforma exclusiva para poder facilitar a notificação e a publicação desses dados de leishmaniose visceral, mostrando que a boa parte dos casos se concentram na região nordeste do Brasil, acima de 90% deles, principalmente na região, nos estados de Ceará, de Maranhão, mas também Minas Gerais, também se concentra boa parte dos casos atualmente, que são as áreas que estão com azul mais intenso, né, um azul mais forte. Coloquei os municípios com maior número de casos de leishmaniose visceral, entre eles Fortaleza, Araguaína, que é em Tocantins, Campo Grande, que é em Mato Grosso do Sul, e Belo Horizonte. Entre essa plataforma, ela alimenta dados de desde 2007 até dados de 20 de agosto de 2024. E entre todos os casos notificados no Brasil, ao todo foram 50 mil casos, uma taxa de letalidade de 7% e um número total de óbitos de 3.944 casos. É, o perfil normalmente é homens, crianças e na idade mais de adultos jovens, a partir dos 25 até os 45 anos de idade. Existem fatores de riscos também em relação à doença que estão relacionadas à idade, né? Esses grupos mais prevalentes, a questão do status imunológico do indivíduo, indivíduos que têm algum grau de imunossupressão estão mais suscetíveis, e também o status de nutrição, né? Pacientes que são mais desnutridos têm maior chance têm maior risco de desenvolver a doença, né? Fora a questão da exposição. Também tinha uns gráficos muito interessantes nesse DataSUS, né, nesse sistema, mostrando que os principais casos se concentram realmente na região nordeste do país, tendo um número total de casos maior, cerca de 2.000 casos no ano de 2024, e seguida da região norte, com com maior número de casos por volta de 800, no ano de 2017, 2018 e também no ano de 2011. E na região sudeste, no ano de 2017, também tivemos um pico, atingindo quase 1.000 casos. Em relação à questão do óbito, mostrou-se que houve uma incidência maior, maior taxa de letalidade por leishmaniose visceral nos anos de 2011 e 2020, 2021, 2022, uma taxa próxima de 10%. Aí também tinha em relação à coinfecção HIV, leishmaniose, mostrando também uma maior proporção de coinfecção no ano de 2023, com cerca de 20% dos casos, enquanto de recidivas também foi maior no ano de 2023, chegando a cerca de 15% dos casos. Em relação aos vetores, existem duas espécies principais de lutissomia, que é a lutissomia longipalpis e a lutissomia
cruze. No Brasil, o principal vetor é a Longipalpis. O ciclo de vida dele se consiste em dois estágios, um no vetor e outro nos seres humanos ou mamíferos em geral, os cães. O vetor, né, que é o mosquito palha, birigui, tem vários nomes populares, que é esse mosquitinho que tem um corpinho amarelinho. A fêmea, ela faz o repasto sanguíneo no indivíduo que tem a doença. Ele puxa, né? Ele puxa esse sangue que está rico em macrófagos, que dentro, né, internamente está cheio de formas amastigotas do protozoário, e no intestino do vetor eles se multiplicam, se transformam por divisão binária para a forma promastigota, e depois de mais algum tempo se transformam para formas flageladas e que podem ser infecciosas, infectantes, chamadas promastigotas metacíclicas. E ao encontrar um novo hospedeiro suscetível, eles, ao fazer um novo respasto sanguíneo, eles inoculam por meio da saliva, essas promastigotas metacíclicas, que são fagocitadas pelos macrófagos. Dentro dos macrófagos se desenvolvem, se multiplicam, se transformam em formas amastigotas, ocorre ruptura e essas amastigotas elas se disseminam pelo corpo do indivíduo, atingindo principalmente células do tecido fagocítico mononuclear, se concentrando nesses órgãos que têm maior concentração dessas células, principalmente medula óssea, linfonodos, baço e fígado. A tríade clássica da doença é a hepatosplenomegalia, febre e pancitopenia. Não necessariamente todos os indivíduos vão ter, mas é o clássico da doença. E ela consiste em três fases principais, o que é um período inicial, onde tem sintomas que são geralmente inespecíficos, uma anemia, uma palidez cutânea mucosa, um emagrecimento discreto, pode ter tosse, pode ter diarreia, e um aumento ou do baço, do isolado, né, uma esplenomegalia discreta ou uma hepatosplenomegalia discreta, junto com a febre. E seguida, depois de algum tempo, começa o período de estado, onde já existe uma hepatosplenomegalia mais exuberante, volumosa, associada com quiterícia, pancitopenia, febre persistente, e piora também dos sintomas constitucionais. E uma fase mais avançada, com o período final, onde tem piora desses sintomas, em conjunto com manifestações hemorrágicas, principalmente epistaxe, gengivorragia, hemorragia digestiva alta, vômitos, hematêmese, e também tem maior predisposição a infecções, principalmente bacterianas. Existe uma particularidade entre o binômio HIV e leishmaniose, que a associação das duas doenças aumenta a mortalidade, bem como predispõe a um grande número de recidivas, 3 vezes maior a taxa de mortalidade, 5 vezes maior a ocorrência de recidivas dos quadros de leishmaniose nessa população de pacientes, sendo que a infecção do HIV ela aumenta o risco de adoecer por leishmaniose visceral até 2.320 vezes, de acordo com a literatura, e o quadro de leishmaniose visceral, ela predispõe a maior imunossupressão por atingir o sistema fagocítico mononuclear, também libera citocinas e substâncias, né, que promovem maior replicação viral do vírus do HIV, o que acelera a progressão da doença, também para quadro AIDS. E tanto o manual de recomendações para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento do Ministério da Saúde nos quadros de co-infecção leishmania HIV, quanto no PCDP, recomenda que ocorra a investigação caso o paciente HIV ele tenha quadros de hepatomegalia e ou esplenomegalia associado ou não à presença de febre e citopenias, principalmente naqueles que são oriundos de áreas endêmicas ou que viajaram para essas áreas ou que são entre
Os diagnósticos destacam-se a realização de biópsia de medula óssea, aspirado de medula óssea, também biópsia ou punção de órgãos do sistema fagocítico mononuclear, que consiste em linfonodos, em biópsia hepática e de baço, que é menos comum, realização de sorologias por método de imunofluorescência indireta e método é, por ELISA. Realização de cultura, que também não é tão comum de ser realizado, por necessidade de um laboratório mais especializado de meios de culturas específicos, e a realização de PCR com teste molecular, que é realizado em alguns lacentes. Então, é importante, considerando que a coinfecção Leishmania HIV é uma entidade clínica pouco conhecida, recomenda-se em todos os casos a realização de todos os exames diagnósticos parasitológicos disponíveis. Retornando ao caso clínico, foi iniciado a Anfubê lipossomal. Dentro desse manual de recomendações de tratamento, acompanhamento diagnóstico do paciente com infectado HIV, leishmaniose visceral, é recomendado o tratamento preferencial, né, com Anfubê lipossomal, 4 miligramas por quilo por dia, por 5 dias consecutivos, associada a uma dose semanal até 5 semanas, que foi feito no 17º, 24º, 31º e 38º dia, né? É, é, com uma dose total acumulada de 25 a 40 miligramas por quilo. Caso não haja disponibilidade da lipossomal, pode ser usada a anfotericina B desoxicolato na dose 0,7 miligramas por quilo por dose, uma dose máxima diária de 50 miligramas, cujo tratamento vai ser feito durante 28 dias. O paciente, ao longo do tratamento, ele evoluiu com neutropenia, mas em nenhum momento teve episódios febris. Foi necessária a utilização de granuloquine. O paciente respondeu, foi feita a utilização por 3 dias, mas ao longo do tratamento houve momentos onde teve piora da função renal, distúrbios hidroeletrolíticos, principalmente hipopotassemia e hipomagnesemia, onde foi feita a reposição desses eletrólitos por via endovenosa. O paciente se queixava muito do prurido por conta do padrão colestático da icterícia, onde foi feito também auxílio das medicações colistiramina e ácido úrico desoxicólico, e onde teve melhora. E o paciente, após melhora clínica, laboratorial, teve alta hospitalar no dia 13/7/2022, com profilaxia secundária a nível de hospital dia no INE-Fiocruz, com fubelipossomal. Na literatura não há assim, padronização em relação ao período de acompanhamento pós-tratamento do paciente com infectado HIV leishmania. Acredito que seja de forma indeterminada. E o risco de recidiva é grande nesses pacientes, principalmente se tiver TCD4 menor que 100, no momento do diagnóstico de leishmaniose visceral, se tiver em recuperação insuficiente da contagem de células TCD4 durante o tratamento e acompanhamento, e se não ocorrer a profilaxia secundária para a leishmaniose visceral. A profilaxia secundária ela é recomendada para todos os pacientes com TCD4 menor que 350 na ocasião do diagnóstico, feita com anfubê lipossomal de 3 a 5 miligramas por quilo ou anfubê desoxicolato, 1 miligrama por quilo a cada 2 semanas, que foi o intervalo de mau estudo, ou então a cada 4 semanas, que é o menos usual. O paciente retorna em 2023 com a gente, queixando-se de astenia, perda ponderal e pancitopenia. A carga viral se mantinha detectável, com contagem de TCD4 de 115, mantendo a TAV de lamivudina, tenofovir e dolutegravir. O paciente ele estava tendo acompanhamento com o serviço de DIP e realização de profilaxia secundária com FUB a cada 15 dias, mais interna para poder investigar essas queixas de astenia, lombalgia de fraca intensidade, perda ponderal involuntária, 4 quilos no último mês e episódios ocasionais de epistaxe. Também referia que exames laboratoriais mantinham um quadro de pancitopenia, retorno, né, e persistência mantinha esse quadro de pancitopenia, e também referia a redução da acuidade auditiva após o início da ANFUB. No exame físico, mostrava um paciente extremamente emagrecido, ao exame físico abdominal,
com maciez, a percussão no rebordo costal esquerdo e aumento tanto de baço quanto de fígado. O lobo esquerdo hepático era palpável, 3 centímetros do apêndice tifoide, e o baço a 4 centímetros do rebordo costal esquerdo. E os exames laboratoriais mostravam agora não aumento mais de bilirrubina, mas aumento de transaminases, de enzimas canaliculares, principalmente fosfatase alcalina, de 2.311, PCR aumentado, com 30,7, função renal pior, ele mantinha uma creatinina basal de 1,1, 1,2, e um quadro de pancitopenia, com HB de 10, leuco de 3.600, principalmente à custa de uma linfopenia, e plaquetas de 131.000. Foi repetido o ultrassom, que realmente confirmava esse aumento do fígado e do baço, e a manutenção dessas linfonodomegalias em região retoperitoneal vascular e no ilho hepático, a maior medindo 2 centímetros. A hematologia realizou lâmina de sangue periférico, que tinha anisopoiquilocitose, leucócitos presentes com morfologia típica, plaquetas presentes formando grumos, pseudotrombocitopenia. Após discussão entre os serviços, foi optada por realização de biópsia de medula óssea para poder descartar a recaída de leishmaniose. A biópsia confirmou novamente formas amastigotas intracitoplasmáticas, é, confirmando o primeiro caso de recidiva da doença. E onde foi iniciado o alcobel lipossomal, o paciente teve alta no dia 11 de outubro de 2023. Aqui uma lâmina cedida, uma foto da lâmina cedida pela equipe de hematologia do HU. E o paciente retorna em 2024, agora uma internação por conta de um herpes zoster em face medial de coxa, além da persistência e retorno e persistência de hepatosplenomegalia, de bicitopenia, enzimas canaliculares aumentadas, apesar de bilirrubinas normais, em exame de janeiro de 2024. E referia também perda ponderal involuntária de 4 quilos nos últimos 2 meses. Carga viral mantinha-se indetectável, com TCD4 de 90. Foi feito o tratamento do herpes zoster com aciclovir 10 mg por quilo, de 8 em 8. Gabapentina, analgesia, otimização de analgésicos, e foi feita a troca da TARV para Daruna e dolutegra visando nefroproteção. Hematoscopia tinha discreta anisocitose, algumas macroplaquetas, leucócitos presentes com morfologia e números aparentemente normais e alguns linfócitos atípicos. A medula óssea tinha discreta plasmocitose, percussores mieloides com granulações grosseiras e confirmou novamente formas amastigotas de leishmania na medula óssea. Aí foi confirmado o segundo quadro de recidiva da doença. O paciente fez um novo ciclo de alcobel lipossomal, com alta no dia 5/3 de 2024 após melhora clínica. Aí o paciente retorna em setembro do mesmo ano, após a realização de uma biópsia hepática transcutânea por radiointervenção, após solicitação ambulatorial pelo hepato, devido à presença de enzimas canaliculares que se mantinham elevadas de pancitopenia. E nesse momento o paciente estava sintomático. Foi feito, ocorreu a liberação do cisto patológico, que confirmou a presença de formas amastigotas em trato portais e também é, nas células de Kupfer. Então, dessa forma, foi confirmada a terceira recidiva da doença. Aí ficamos pensando, o que queremos fazer dessa vez? Já que fizemos o tratamento por 2 vezes das recidivas. No entanto, o paciente não teve boa resposta terapêutica e precisamos pensar em alternativas. E aí foi nesse momento que eu comecei a pensar e buscar na literatura possíveis tratamentos, sem ser o convencional, que é preconizado pelo Ministério da Saúde, para poder ajudar o paciente. E dentre o que ajudou foi principalmente por conta desse artigo, que foi um artigo publicado na Infecto Disease, na revista, que avaliava, né, ele comparava a monoterapia com anfotericina B, lipossomal,
com uma terapêutica combinada de anfubelo lipossomal com metilfosina para os pacientes que eram co-infectados com HIV leishmaniose. Foi um estudo realizado em Bihar, na Índia, um estudo randomizado, aberto, de fase 3. Tinha um N inicial de 250 pacientes, mas somente 150 desses pacientes tinham quadros confirmados, com biópsia de medula, aspirado de medula, ou biópsia de baço. Então, tudo foram analisados 150 pacientes, que foram distribuídos igualmente entre os grupos, o braço com monoterapia e o braço com a terapia combinada. E esse estudo ele mostrou que houve uma maior sobrevida e menor ocorrência de quadro de recidiva no grupo da terapia combinada quando comparado com o grupo da monoterapia, com um percentual de 96% quando comparado com 85%. E, além disso, falhas de tratamento foram menor observadas no grupo também da terapia combinada, com a metilfosina e anfubelo lipossomal, quando comparada com a monoterapia, com 1,3%, em comparação com 5,3%. Na curva de Kaplan-Meier do artigo, que é que na ordenada mostra a taxa acumulada de incidência de mortalidade e na abscissa o tempo de acompanhamento do paciente ao longo do estudo, evidenciando que os pacientes que fizeram a terapia combinada tinham menor taxa de incidência acumulada de mortalidade quando comparado com o grupo da monoterapia. E dessa forma, eu fui buscar se realmente seria possível é, conseguir essa medicação para a gente fazer um novo esquema, aplicar, né, esse novo esquema para o paciente. Só que eu me deparei que, atualmente, no Brasil, a metilfosina somente é liberada para tratamento da leishmaniose tegumentar para quadros refratários, né, e recidivantes da terapêutica convencional, e que não existe ainda uma aprovação, né, pelo Ministério da Saúde do uso da metilfosina para os casos de Calazar. Essa nota informativa 3 de 2020, ela aprova, né, a utilização da metilfosina nos casos de leishmaniose tegumentar, informando que é uma medicação que age sobre os fosfolípides esteróis da membrana plasmática do parasito, gerando uma desestabilidade ali da membrana, com alterações das vias celulares, intracelulares e causando a morte do parasito por apoptose, tanto das formas amastigotas quanto das formas promastigotas, que é uma medicação considerada segura, mas que existiam efeitos adversos que estavam mais relacionados à intolerância gástrica, em relação a vômito, náusea e diarreia, e a questão da teratogenia, né, onde mulheres grávidas que têm indicação de utilizar, mulheres grávidas não podem utilizar, e mulheres em idade férteis teriam que ser avisadas quanto à utilização de métodos contraceptivos, né, e evitar a gravidez durante a utilização da medicação. Aí, dessa forma, eu busquei pessoas que tivessem conhecimento e manejo dos casos de leishmaniose visceral, refratários, cronicamente refratários, e eu tive a ajuda de duas pessoas principais, que foi a doutora Joana Reis e a doutora Gláucia Cota, que me estimularam a buscar esses artigos, a pesquisar mais sobre o assunto e me orientaram a solicitar, a tentar a solicitação via Ministério da Saúde pelo Comitê de GT de Leishmaniose. Aí eu enviei e-mail para o comitê relatando o caso do paciente, justificando a solicitação via caráter de excepcionalidade, porque é uma medicação que ela não é produzida no Brasil, é uma medicação que é produzida na Alemanha,
e que não tem registro ainda no Brasil, mas que existe uma intermediação entre a OMS e o Ministério da Saúde para aquisição da medicação para esses casos que são excepcionais, após aprovação de toda a documentação, e, e que na Fiocruz é envasada, é embalada essa medicação para ser distribuída no local onde é feito o tratamento. E foi conseguida essa medicação, onde a gente fez o tratamento combinado com anfobia lipossomal, com uma dose acumulada de 30 miligramas por quilo, que foi a dose utilizada no estudo citado anteriormente, com a meteuxosina 50 miligramas de 12 em 12 por 14 dias. O paciente teve boa resposta terapêutica laboratorial. No dia 24, a gente conseguiu perceber redução dos limites hepáticos e do baço, bem como também diminuição progressiva e gradual das enzimas canaliculares e transaminases. O paciente recebeu a alta no dia 6 de novembro de 2024 e ele é acompanhado no meu ambulatório, está bem clinicamente, está ganhando peso e se encontra muito bem. As referências principais e gostaria de agradecer a todo o serviço de DIP. Acho que, primeiro, eu gostaria de agradecer novamente a Cierge, por ter me convidado, por ter me dado esse tempo para poder divulgar sobre um tema de extrema relevância dentro da medicina tropical, que é um tema que são temas que às vezes não são debatidos, né? E que talvez no estado do Rio de Janeiro eles não são tão divulgados, né? Por não ser tanta área, não ser área endêmica, né? Mas que são importantes do conhecimento do infectologista e e são importantes também para poder ajudar essas populações mais vulneráveis, para estimular pesquisas relacionadas a essa área e desenvolvimento de terapêuticas, novas terapêuticas e essas combinações terapêuticas que possam ajudar esses pacientes, principalmente esses pacientes imunossuprimidos, né, como os pacientes convivendo com HIV. Agradecer o meu serviço de infectologia do HU-CFF, que eu aprendo continuamente, que tem preceptores maravilhosos, que mesmo diante é, da estrutura que encontra-se não tão ideal, né, do hospital, mas é um hospital de referência, um hospital que a gente aprende, que a gente mete a mão, e que eu tenho um prazer imenso de ser parte desse serviço e que esses preceptores maravilhosos, eles estimulam a gente a estudar, a serem profissionais melhores e eu só tenho a agradecer. Eu botei o nome de todo mundo para não esquecer, se puder ter tempo de. A Érica, a Bel, a Haline, a Alberto, a Lívia, a Márcia, o Jorginho, a Valéria, a Silvia, a Branca, as Caróis, Carolzinhas, também os meus amigos de residência, os que se formaram, que também fazem parte também da minha formação, que é uma troca contínua de aprendizados, de conhecimentos e de vivências, os meus R's iguais, que também queridos, que convivemos e que aprendemos de forma continuada. Também a R2 e os R1s que entraram agora, que também vai ser mais um ano aí de grandes feitos, de grandes aprendizados. Agradecer também ao Hospital Dia da Fiocruz, a doutora Raíssa, a Juliana e a Renata, que fazem um trabalho, né, em conjunto com a gente, a nível de Hospital Dia, para a realização de amphotericina B, tratamento de profilaxia, né, secundária. Agradecer à doutora Joana Reis, a Gláucia Cota e a Catiele, do GT de Leishmaniose, que me permitiram também a aquisição desse tratamento alternativo combinado com a meteuxosina e pubeliposomal. Agradecer o serviço de hemato e de hepato da HU, que trabalham em conjunto com a gente, fazendo diferença na vida dos pacientes. E a minha família e os amigos que são fora da residência, que também que dão todo o suporte e carinho. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Tatiana. Olha que caso super bem detalhado.
Muito, muito obrigado pela apresentação. Eu comecei assistindo, pensando, ah, tá, leishmaniose, putz, aí começa as recidivas, aí, meu Deus, caramba. Antes de abrir para algumas perguntas, queria passar a palavra para a doutora Isabel Cristina de Mello, que é a nossa moderadora, saber se ela quer fazer comentários ou acrescentar alguma coisa, no caso. Oi, gente, boa noite. Queria primeiro de tudo agradecer e destacar para a Beatriz pela brilhante apresentação dela, super, super Uhum. detalhada, super bem descrita, trouxe todos os detalhes importantes. E esse a gente acha que é um caso que é bem ilustrativo da dificuldade, às vezes, que a gente tem, às vezes não, quase sempre, na dificuldade quando a gente depara com esse tipo de caso de co-infecção, né? Porque acaba sendo não só um problema que a gente tem da interação entre o HIV e a leishmaniose visceral, em que a imunossupressão acaba sendo um fator importante que um acaba piorando o outro, já que a leishmania favorece a imunossupressão do HIV e o CD4 baixa favorece a piora do quadro da leishmaniose visceral, a gente também é muito limitado terapeuticamente, né? Já que a gente já tem poucas opções para tratar, basicamente anfotericina B, que não é uma droga fácil de usar, não é uma droga fácil de ter, e principalmente a gente tem uma limitação muito grande na hora de fazer a profilaxia secundária, e a ausência de profilaxia é justamente um fator de risco para você acabar com recidivo. E esse caso também é um caso difícil, aproveitando também para destacar o empenho dos residentes, tanto da Tatiana quanto de toda a equipe, para a gente conseguir fazer uma opção terapêutica diferente, para oferecer alguma coisa a mais para esse paciente. Agora ele está bem, acompanhando, por enquanto sem novas recidivas. Esperamos nós que fique assim. E também destacar a integração entre os serviços que a gente consegue, né? Que a gente conseguiu todo o apoio do GT, da leishmaniose, também o apoio do pessoal do Hospital Dia, lá da Fiocruz, para conseguir fazer a profilaxia secundária dele. E leishmaniose visceral também é um caso interessante, que é um caso bem ilustrativo de como a gente tem o conceito de One Health, né? Que está sendo muito discutido hoje em dia, nos casos de que, porque a gente acaba precisando muito fazer também o controle, tanto vetorial como o controle de gestão dos cães, principalmente cães de rua, às vezes os cães que são pets de alguém, que às vezes que é uma parte importante e que às vezes o controle também não é tão fácil de conseguir e também não tão bem monitorado, mas é uma coisa que é importante para a gente conseguir controlar a doença em termos de saúde pública, né? Acho que é isso, só os comentários rápidos. Beleza. Então passo deixo algum tempo aqui para a gente poder fazer comentários e perguntas. Se alguém quiser fazer uma pergunta, quem escreveu no chat foi a Clarice, falando que teve um caso no São Sebastião que não conseguiu miltefosina e depois de 12 anos de recaída faleceu. Clarice, se você quiser Ah, comentar ou de repente dividir alguma coisa desse caso também com o pessoal, fica bem à vontade. Oi, Rodrigo, obrigada. Na verdade, esse caso eu estava acompanhando assim passo a passo, porque a gente acompanhou um paciente durante muitos anos e ele teve muitas recaídas. A gente tentou todos os tipos de profilaxia secundária para tentar evitar a recaída. Ele tinha uma questão social também que dificultava ele fazer acompanhamento no hospital dia, né? Porque ele morava muito distante lá dos servidores. E tentei muito a metefusina, mas isso já tem bastante tempo, acho que foi 2018, 2019. A gente não conseguiu na época. E acho que nem estava liberado ainda no Brasil para leishmaniose cutânea, então não tinha disponível. E ele acabou voltando para o Ceará, de onde ele era, e eu achei que ele ia ser melhor tratado lá. Então, pela experiência que eles tinham, né, pela prevalência da doença. Mas infelizmente ele, mesmo lá, teve muita dificuldade da adesão à profilaxia secundária, e a doença evoluiu. E uma das características, assim, que ele nunca recuperou o CD4, né? Mesmo com a carga viral indetectável durante 10, 12 anos, ele manteve o CD4 por volta de 100. Isso é uma pergunta que eu queria fazer para a Tatiana. Se teve alguma resposta já no CD4, eu sei que é pouco tempo, né? Mas talvez depois do tratamento. oi, Clarice, boa noite. Não, ele fica em torno de 90.
95, por enquanto não consegue subir acima de 100, infelizmente. Porque isso vai ser importante para ele conseguir manter, né? Mas é bom a Sim, gente aguardar, que talvez depois desse tratamento ele consiga, né? sim, com certeza. Muito bom, parabéns pelo caso, muito Obrigada, legal. muito obrigada. Queria fazer uma pergunta, porque eu acho que eu desliguei. Qual é a profilaxia secundária que ele ficou? A anfotericina B lipossomal. Tá. E a outra coisa, eu queria fazer um comentário, porque a gente ainda não está acostumado a pensar em imunologia, né? Em resposta imunológica. E esses dois, a, a leishmania e o HIV, eles estão muito relacionados a, a patogênese está relacionada à resposta imunológica. E a leishmania, ela tem uma característica que ela induz uma resposta TH2. E a mifeprozina, ela reverte isso, porque ela induz uma resposta TH1. Por isso que a resposta dela é boa. E talvez se conseguisse fazer algum esquema profilático que eu desconheço, né? Se existe com miltefosina, talvez conseguisse equilibrar melhor. Porque eu não considerei aquela segunda recidiva, aquela que vocês encontraram no fígado, com uma segunda recaída, porque talvez ele não tivesse ficado totalmente bom, né? O fígado foi abordado numa outra situação, né? Então talvez ele tivesse lá. Eu tô falando isso porque eu sempre me interesso por essa coisa da imunopatogênese, mas eu nem sei se é liberado, se é possível você fazer uma profilaxia secundária com miltefosina, mas eu acho que era um bom caso para fazer isso, se fosse possível. Eu realmente não vi nenhum estudo na literatura que tivesse profilaxia secundária com utilização de mifeprozina, mas pode ser um bom esquema, né? Mas teria que ter Mas se aprovação você pelo. pensar em imunomodulação, né, das duas respostas, da leishmania e, e da, e da droga, seria uma boa coisa, né? Porque menos coisa para bater no sistema imunológico dele, né? Porque ele É, vai recidivar, né? Com 6 de CD4, e dificilmente ele não vai recidivar. desculpa, Tânia, não sei se vocês estão escutando, eu que eu tô sem câmera, sem conseguir levantar a mão e sem fazer nada. É a Érica, médica da Tá DIP. sim, Ah, eu tá sei, boa com a sua tarde. voz. Eu não tô, eu tô no celular e não tô conseguindo nem abrir a câmera e nem levantar a mão para falar, acabei interrompendo. Mas com relação à metefosina, né? Primeiro deixei no chat, mas não, eu queria agradecer a Alda que ajudou bastante a gente, obviamente. Eu recorri à Alda quando esse caso aconteceu, que ela fez o link com a gente com GT de leishmania. Então a Tati agradeceu lá, fez uma extensa lista de agradecimento, mas a Alda foi o gatilho para a gente começar a entrar em contato com o grupo de leishmania. E com relação à metefosina, né? A gente não usa muito metefosina e nem está liberada por causa da sensibilidade de leishmania. E aí vou chegar lá no que você tinha comentado, Tânia, da profilaxia secundária. Então a gente não tem muita resposta terapêutica pela característica da leishmania e sensibilidade diferente à droga. Então, Mediterrâneo, América, a gente não usa muito. E para os países que usam, né, que seria a leste da África, e os países asiáticos que usam na coinfecção HIV, HIV leishmania, a profilaxia secundária também é com anfotericina. A metofosina é só para terapia de indução ali no inicial, e também a profilaxia com anfotericina lipossomal, com taxa de recaída alta, com CD4 baixo. Não tem nada para profilaxia. É o que a gente procurou e estudou na época do caso, e depois eu continuei revendo, né? Então, como metafosina não tem nada ainda para profilaxia secundária. E a gente aqui não vai ter estudo quase nenhum porque não usa, porque não era sensível. Foi uma tentativa, um paciente que não estava melhorando, vamos ver se por quanto tempo ele ainda vai segurar. Foi uma tentativa
Foi uma de, de tentativa fi- ótima, né? Porque Então, por enquanto tem 6 meses aí quase que ele está uma segurando. tentativa ótima porque pegou uma coisa que não estava se pensando, que é na imunopatogênese da doença. Aham. E a Joana sabe tudo disso. A Joaninha, ela sabe tudo disso. Só isso. Obrigada, gente. Parabéns pelo caso. Obrigada. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta também. É, imagina que se a gente pudesse, obviamente, voltar no tempo, imagina, vocês pensaram em fazer a terapia dupla em qual recidiva? Acho que na terceira recidiva, não foi? Se a Terceira gente tivesse uma recidiva. máquina do tempo e voltasse, obviamente a gente tentaria fazer terapia combinada já até antes de qualquer recidiva, né? Até no primeiro É tratamento. verdade. Mas pensando em um outro paciente similar, vocês pensariam em fazer essa intervenção de terapia dupla em que momento, sabe? Na primeira recidiva, na segunda recidiva? Não sei se fica uma dúvida para a gente em estabelecer quem seriam pacientes de risco para receber essa intervenção diferenciada de terapia combinada e em que momento, sabe? Uma pergunta que eu fiquei me fazendo com relação ao caso de vocês. E talvez sem resposta, né? Pois é, eu acho que tem resposta mesmo. Rodrigo, 9 horas. 9h03. É, beleza. Então, meus amigos, eu vou deixar aqui as perguntas. Se vocês quiserem continuar colocando as perguntas no chat, e se puder, a Tatiana e a Isabel podem ir tentando responder, ou qualquer coisa, mandem as perguntas, a gente tenta depois encaminhar. Agradecer o caso super bem documentado, muito sensacional. Então, muito obrigado. Muito obrigada também. Tatiana, vou pedir então para você descontinuar aqui a projeção da tua tela. E enquanto isso, eu vou começar apresentando nossa próxima etapa do evento, em que vamos assistir à apresentação da palestra Febre do Orocoche, que será feita pela nossa palestrante convidada, doutora Otília Lupe. Doutora Otília Lupe é médica infectologista do Laboratório de Doenças Febris Agudas do INE Fiocruz e da CCIH do Hospital Federal da Lagoa, especialista em emergências em saúde pública da INSP Fiocruz, mestre e doutor em Medicina Tropical pelo IOC na Fiocruz, faz doutorado na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Doutora Otília, seja muito bem-vinda. Doutora Otília esteve presente conosco no evento da CIERJ de respostas médicas a evento de risco, que foi um sucesso e foi uma participação sensacional. É um grande prazer para a gente estar recebendo a senhora de novo. Seja muito bem-vinda. Oi, consegui abrir. Obrigado, boa noite. Obrigado ao convite, obrigado, Rodrigo, Carla, Tânia. Vocês já estão vendo a minha tela? Já está compartilhada? Ainda não. Não, você. Ainda não? Peraí. Então, achei que já estava. Reagir ao. Apareceu aqui a opção compartilhar. Foi agora? Ainda não, Não. ainda vendo a sua imagem. Foi a compartilhar. Agora acho que vai. Agora sim. Beleza. Então, deixa eu só ampliar aqui. E vamos lá. Bom, então, obrigado ao convite. É, e eu primeiro vou parabenizar a Tatiane pelo caso que ela apresentou, desafiador. Leishmaniose é sempre um assunto muito interessante e, de uma certa forma, vocês vão ver que tem correlação com o que eu vou falar hoje. Bom, para quem não me conhece, eu trabalho no Laboratório de Doenças Febris Agudas, chefiado pela doutora Patrícia Brasil, lá no INE.
E nós temos um laboratório que tem um braço clínico, então eu estou inserida no atendimento diretamente, mas tem toda uma parte do laboratório mesmo de diagnóstico por trás. E a gente funciona como um ambulatório sentinela. Eu estou lá trabalhando com o grupo, com a doutora Patrícia, desde 2008, mas o ambulatório é até mais anterior, ele surgiu em 2004, e a gente tem tido o desafio de enfrentar diversas emergências. Desde 2008, a gente já experimentou a introdução de 2 sorotipos, do dengue, chikungunya, zika, febre amarela, é, malária de Mata Atlântica, e agora mais uma nova arbovirose. Bom, eu tô assim que nem o Milton Nascimento, né? Eu tô indo onde a doença está. Então vocês vão ver que a minha aula, toda semana eu estou tendo que apresentar essa aula, então ela está um pouco retalhada slide de diferentes fontes. Deixei com os autores, inclusive, para dar o crédito, mas me perdoem a mudança de tipos, mas para facilitar e estar mais atualizada. Bom, então eu vou falar sobre febre do Uropuxa. Só para contextualizar, é uma arbovirose, né, um vírus transmitido por um artrópode. Eu sempre mostro essa foto, e agora, finalmente, o Culicoides paraense, que está aqui no cantinho, ganhou destaque. As arboviroses se distribuem no mundo dentro da faixa tropical, né? Então, onde se concentram os vetores, vão se concentrar também as arboviroses, e aqui tem um gráfico mostrando a sobreposição de vetores e essas arboviroses. Então, o Brasil ali todo pintadinho, quase todas as cores, e aqui embaixo destacando os vírus que têm uma importância médica atual maior. Febre amarela, que é o protótipo, dengue, zika, chikungunya e agora o oropus. Bom, a gente está falando, na verdade, da mesma forma que da leishmaniose, de uma doença que em algum momento foi uma zoonose, que está fazendo a transposição, né? O salto interespécie. Então, o dengue, que é o nosso grande exemplo, isso aconteceu lá na Ásia. Eu tenho um ciclo fechado na floresta, um ciclo fechado no periurbano e um ciclo urbano. E a doença se expande pelo mundo no momento em que ela consegue alcançar uma efetividade de transmissão. Então, para todas essas arboviroses, em algum momento isso acontece. Então, dengue a gente conhece bem o ciclo urbano, mas febre amarela, por exemplo, a gente experimentou a chegada no ciclo urbano e a expansão dessa doença para dentro da floresta. Hoje ela é uma doença ao contrário, silvestre, que eventualmente cada vez mais tem casos se aproximando dos grandes centros urbanos. Então, eu não estou conseguindo passar aqui. Com a dengue, a gente enfrenta epidemias de números gigantescos, de 1 milhão de casos. Então, o Brasil tem uma experiência em dengue e a gente publica muito no assunto. E a gente tem, por conta disso, o desafio de sempre vigiar a emergência de novas doenças, de novas arboviroses, num cenário onde eu tenho uma transmissão de dengue que sempre vai predominar, tá? Então, isso pode parecer um detalhe, mas é muito importante, porque no exato momento a gente está vivendo a reintrodução, né, a reemergência do dengue 3 e a introdução de uma nova arbovirose. Isso é um desafio para todos os infectologistas. Esse slide eu sempre mantenho ele, porque eu uso desde 2012 e já estava em vermelho ali o Oropus, só para mostrar que Maiara e Oropus já estão no nosso cenário, na nossa preocupação há décadas. E esse é um esquema clássico, 2012, mostrando esses vírus. Aqui é só para destacar que a frequência de RNA vírus que causam doenças em invertebrados é muito grande, e isso se deve a algumas vantagens evolutivas desses vírus, que têm uma fita simples e que, portanto, têm uma frequência de erros de leitura que podem resultar em mutações vantajosas para ele. A gente costuma muito falar, então, dos flavivírus, aqui vai estar a febre amarela, dengue, zika, e dos togavírus, onde vai estar o chikungunya e o maiaro. Mas hoje a gente vai falar de um outro grupo, o Bunyiaviridae, ainda estou aprendendo a falar esse nome rápido, que não é tão fácil, e só chamando a atenção que aqui está a classificação com os nomes antigos. Hoje eu vou mais na frente mostrar os novos nomes, mas esses são os que a gente ainda usa com maior frequência. Essas 3 famílias, então, estão aqui representadas, né, em diferentes árvores filogenéticas ou fenotípicas, mostrando uma correlação, né, um parentesco entre esses vírus que a gente lida. Então, aqui, dengue,
encefalite japonesa, febre amarela no grupo dos flavivírus, o togavírus, então, o grande grupo das encefalites, equina, venezuelana, e separado deles chikungunya, maiaro e chikungunya, e agora esse novo grupo, onde a gente está mais preocupado, na maior parte das vezes, com um parente distante dele, que é o hantavírus, mas aqui surge, então, esse peribuniviridae num grupo, no sorogrupo C, e um subgrupo chamado, tá aqui na frente, eu não estou vendo, cinegrupo. Vou só voltar aqui embaixo, tá? Onde tem o Oropush, não sei se vocês estão vendo a minha, acho que estão vendo, né? A minha seta. Então, aqui o Oropush. Então, esse grande grupo, ele vem sendo estudado sempre no contexto de zoonoses. Então, esse gráfico aqui mostra os vírus isolados e os seus mamíferos. Então, onde tem o homem, teve isolamento causando doença humana, e aqui é o animal. O Oropus vai estar dentro desse grupo aqui. Então, isolado, parentes desse vírus isolados em bovinos, transmitidos por vetores dípteros. A gente chama o Colicode parente de mosquito, mas, na verdade, ele é mais próximo de uma mosca. É um díptero, né? Causando, então, doença humana. Esse artigo, então, é muito interessante, é um artigo de 2023, 24, de dois pesquisadores do IOC, da Flávia Barreto e do Alex. Eles mapearam, nos últimos 13 anos, os vírus que haviam sido isolados desse grupo no Brasil. E aí, não por acaso, a gente encontra o nosso grupo do cinevírus aqui no 9, espalhado pelo país todo, só mostrando que esse vírus ele é isolado em animais, em humanos, em todo o país. Não exatamente o Oropus, mas vírus muito próximos. Então, causando doença em humano ou isolado em humano, todos, tá? E aqui embaixo, então, esse sorogrupo chamado Simbo, que é onde vai estar o Oropus. Nesse artigo, eles colocam um network desse vírus com os seus vetores e seus mamíferos silvestres. É muito interessante esse termo, né? Porque isso permite uma possibilidade de combinação importante desse vírus em diferentes filtros, tanto no vetor quanto nos mamíferos, e o nosso grupo, né? O nosso grupo, o Oropus vai estar aqui dentro do C, tá? Que fica aparecendo aqui para eu admitir as pessoas, está entrando na frente. Então, mostrando que ele está bem no centro de uma rede de correlação, e aí isso torna claramente difícil a gente imaginar que existe apenas a descrição clássica de que eu tenho um mamífero, 2 mamíferos fazendo parte do ciclo silvestre. Então, olhando para isso aqui, fica muito claro que, muito provavelmente, existem muitos mamíferos e provavelmente também vários vetores que têm papel na transmissão desses vírus dentro da natureza, permitindo que haja recombinação. E isso é uma grande vantagem para esses vírus. Então, a descrição do Oropus, que acontece classicamente lá na década de 50, na América Central, no Brasil ela vai ser primeiramente identificada na construção da Belém Brasília, e aí isolado numa preguiça. Então, durante muito tempo, a gente leu em todos os nossos livros textos que precisava ter o Culicodes e o bicho preguiça para que houvesse a transmissão. Só que quando a gente olha para essa rede de network entre vetores e mamíferos, isso cai por terra. Então, claro que a preguiça vai ser um dos mamíferos infectados, mas não há tanta preguiça assim, e a gente hoje está vendo a expansão da doença claramente, onde não há uma disponibilidade de preguiças suficiente para o surto que a gente está presenciando. Então, há a participação, certamente, de muitos outros mamíferos. Bom, um outro parente próximo desse vírus, que está dentro desse grupo Simbo, é esse Acabane. Esse vírus Acabane, por exemplo, causa em bovinos uma doença congênita, com destruição do esqueleto articular e do cérebro desses animais. Então, isso é conhecido, importante,
importante. Esse artigo aqui é de 2016, já mostrando a emergência e o problema que esse tipo de transmissão dentro das criações tem como impacto econômico. Bom, então a gente chega aqui no nosso oropúcio, que é um vírus RNA, que diferente do flavivírus e do togavírus, ele tem o seu material genético dividido em 3 segmentos, e isso não é um detalhe, isso é importante, porque na verdade eu tenho a possibilidade de um rearranjo maior do que se fosse uma fita única. Então, além dos erros de transcrição que podem ser vantajosos, eu também tenho um mecanismo de mistura do material genético, e desde lá do início já se sabe que a doença é uma doença que causa uma doença febril aguda, com um componente inicial que se parece muito, inespecífico, parece muito com a dengue, mas com um componente encefálico, uma meningoencefalite proeminente. Então, essa era a descrição clássica que a gente aprendia, lia, principalmente da doença descrita na região norte do Brasil, onde aconteceu a maior parte dos casos, até então. Então, aqui é uma foto do vírus, né, na célula sendo liberado, partícula viral infectante. Até 2022, tinham aproximadamente relatado na literatura 500 mil de casos. Então, é um número grande, mas descrito desde a década de 50, ao longo de muito tempo, numa região grande do planeta. Então, o norte do Brasil e toda a região que faz fronteira com o norte brasileiro até a América Central. Várias epidemias estão descritas, algumas com 100 mil casos, por exemplo, em cidades grandes da região norte, como Belém do Pará, grandes epidemias também em Manaus. Isso antes da chegada do vírus chikungunya, do vírus Zika, era a segunda arbovirose em número e importância no país. A gente aqui no Sudeste lia, ouvia falar, mas não via os casos. Aqui esse outro artigo mostra exatamente a ocorrência da doença nos nossos vizinhos. Então, a doença já acontecia no Paraguai, na Bolívia, no Peru. Mas, com a chegada, a dengue sempre predominou em número, e a chegada do Zika e do chikungunya, o oropus ficou num segundo plano. Esse pesquisador, que é o Felipe Naveca, ele é um dos chefes do laboratório de flavivírus, ele desenvolveu ao longo de vários anos um kit, padronizou o PCR, um PCR combinado de maiaro e oropus, num kit, tipo um cassete. E inicialmente, a proposta é que isso fosse usado para diagnosticar o que não era Zika, chikungunya e dengue. Hoje a gente tem nos LACENs pelo Brasil esse kit, então para todo paciente suspeito de arbovirose, quando eu peço o PCR, eu já peço automaticamente para as 3 doenças. Então, a ideia é que esse PCR, maiaros e oropus, fosse complementar os casos não Zika, não dengue, não chikungunya. Isso foi começado, então, a ser usado, foi padronizado, foi estabelecido que ele funcionava, e aí se começou a detectar mais casos no Acre, em Roraima, em Rondônia, vários surtos, a circulação do vírus de uma forma mais real, em comparação ao que já vinha acontecendo. Esse kit foi incorporado pela OPAS, então começou a se detectar também ao redor do Brasil, nos países que fazem fronteira com a região amazônica, e fora também para a região sul, a detecção, por exemplo, do vírus maiaro aqui no Paraná, melhorar a vigilância dos canais de migração de ave, como, por exemplo, o corredor de aves que existe entre o Piauí e aqui o Sudeste, a região de Resende, no sul fluminense. Então, a ideia é que esse kit complementasse essa investigação, e aí aumentou naturalmente a detecção do número de casos. Então, num primeiro momento, a gente viu um aumento no número de casos e se atribuiu à maior detecção. Então, aqui, esse kit sendo incorporado por outros países aqui da região da América Latina. Bom, aí no início de 2024, se percebe um aumento concreto de casos no Acre e em Roraima, desculpa. Então, a gente tinha muitos casos de malária em Roraima, na região dos territórios indígenas e na região urbana, uma doença que não era malária e que se percebeu uma frequência alta de não dengue, não zika, não chikungunya. E aí, então, esse kit fez o diagnóstico que estava circulando o oropus, dentro da região e mais ou menos da epidemiologia que já era conhecida de períodos de elevação do número de casos e decréscimo, mais circunscrita a essas cidades.
Bom, houve um caso em Teresina, e aí se detectou com esse kit Oropush, e aí casos na Bahia, que está ali em cima no relatório do LACEN, com transmissão autóctone. Inicialmente, a gente achava que os casos fora da região da Amazônia Legal eram importados. Até teve esse caso em Teresina e depois na Bahia com transmissão sustentada. Algumas centenas de casos que chegaram a milhares depois no final eh, da emergência. Depois a gente começou a ver casos no Espírito Santo, e aí a gente já está chegando na metade do ano passado. Bom, no meio do ano, os casos, na investigação dos casos da Bahia, teve então o relato dos primeiros casos de óbito de duas mulheres previamente ísdas que morrem com uma doença febril hemorrágica e que confirmam por PCR a presença do vírus Oropouche. Imediatamente começam a surgir os casos na região do Espírito Santo, não na capital, mas mais no interior, em áreas de produção agrícola. Então, ao longo do ano passado inteiro, o número de casos explode, esse número aqui é do final do ano, então chega a mais de 5 mil detectados, levando em consideração que a gente estava em um período em que a detecção estava muito atrelada à oferta de possibilidade diagnóstica. Então, aqui eu não tinha a demanda atendida. Então, provavelmente, o número real de casos, provavelmente não, com certeza, o número real de casos é muito maior. Então, progressivamente, os LACENs começaram a se estruturar para poder realizar a detecção de Oropouche fora da região amazônica. Até então, se programava que 10% daqueles que não fossem dengue, zika e chikungunya deveriam passar por um kit de Maiaro e Oropouche. E aí, rapidamente, se viu que, em algumas regiões, até se inverteu. No Espírito Santo, até no início do ano, se testava primeiro Oropouche para depois testar, se fosse negativo, aí testava dengue, Maiaro e zika. Só para vocês terem noção da explosividade do surto. Bom, quando a gente olha os dados de 2023, a gente olha esses surtos reais que tinham acontecido aqui em Roraima e no Acre. No Acre acontece uma coisa interessante, que eu vou contar um pouquinho mais na frente. Espera aí, eu me adiantei. Então, em 2023, eu tinha os surtos esperados acontecendo na região norte e surtos inesperados acontecendo no sudeste e no sul da região nordeste. Bom, esses pesquisadores, então, compararam a cepa viral que estava circulando no Sudeste, na Bahia e no Espírito Santo, com aquela cepa que circulava rotineiramente na Amazônia Oriental e na Amazônia Ocidental, que já eram duas cepas diferentes da cepa originalmente descrita. Ela já tinha se recombinado, provavelmente dentro daquele network grande que acontece com o Oropouche. Bom, como eu falei mais atrás, esse vírus ele tem seu material genético com 3 pequenas partes: pequena, média e grande. Então, large, minimo e small. E isso é importante porque a nossa sonda de detecção depende da detecção desse pequeno trecho. Então, esses rearranjos podem atrapalhar não só na possibilidade de perda de imunidade protetora de uma infecção prévia, como também na capacidade de diagnóstico com o nosso PCR, com a nossa sonda atual. Tá? Isso vai ser sempre um problema para a Oropouche. Esses pesquisadores, então, demonstraram, juntando as amostras que ocorriam na região norte com as que estavam ocorrendo na região sudeste e sul do nordeste, e demonstraram que houve um rearranjo entre a cepa que circulava na região oriental da Amazônia e a cepa que circulava na região ocidental, surgindo uma nova cepa recombinada, essa aqui M1, L2, S2, que essa então tinha descido, estava circulando na Bahia, no Espírito Santo, já em Minas Gerais e já alcançando o Rio de Janeiro, agora em março de 2025. Então, aqui é a descrição disso, ainda na metade do ano passado. No final de 2024, eles publicam esse artigo, o grupo do Naveca, mostrando a expansão, então, dessa nova cepa viral, e mostrando esse caminho, esse rearranjo, mas mostrando também uma outra coisa muito interessante, que essa circulação ela estava atrelada a um ambiente muito específico.
Então, na região norte, aconteciam epidemias nos grandes centros urbanos e na periferia desses centros urbanos. No sul do Nordeste, no Espírito Santo, Minas e agora no Rio, o que a gente está vendo são pequenos municípios onde tem áreas de plantações de culturas que mantêm uma cobertura vegetal muito importante, que é o ambiente propício para a reprodução do vetor. Então, associaram aos cultivos de banana, de cacau, de mandioca, de coco, de dendê, são aqueles cultivos em que o solo ele é úmido e cheio de matéria orgânica e folha, onde o vetor consegue se reproduzir em abundância. Eu vou mostrar, inclusive, fotos sobre isso. Bom, esse era o cenário de 2024, uma grande epidemia de dengue, e aqui, pequenininho, os casos de Oropouche. Então, no cenário total de dengue do Brasil, o Oropouche não estava chamando a atenção de todo mundo. Está se tornando um problema a partir da sinalização dos 2 primeiros óbitos e da detecção da transmissão vertical. Que aí, então, tem os alertas, né, que começam a sair na metade do ano passado, e esse transmissão congênita, na verdade, se beneficiou de uma rede de colaboração que já tinha sido montada para a detecção da infecção congênita pelo vírus Zika, que está montada há 10 anos, tem 10 anos que a gente teve a circulação do vírus Zika. Na verdade, ficou um grupo, um consórcio de pesquisadores e com uma estrutura e uma expertise desenvolvido para a detecção da transmissão do Zika congênito, que foi mais fácil de ser aplicada mais rapidamente. Se usou esse material guardado e também dos casos novos que estavam chegando, que não eram Zika, não eram chikungunya, não era dengue, rapidamente se fez o diagnóstico, então se suspeitou da detecção de Oropouche, da circulação Oropouche, então se propôs que eu pudesse haver transmissão congênita, já que outros vírus próximos ali daquele grupo, o Simbo, fazem exatamente a doença em animais. Bom, a doença congênita em animais. Desde do início do ano passado até hoje, esse é o terceiro alerta da OPAS, só sobre o assunto, o Oropouche. Então, esse gráfico aqui mostra a circulação da doença na América do Sul e América Central. Então, assim, uma onda no início do ano que desapareceu esse controle e uma grande onda no final da metade de 2024 que vai se continuando em 2025. Isso aqui vai até o iníciozinho, em fevereiro de 2025. E nesse mesmo documento, eles separam aqui os casos do Brasil. Então, a maior parte dos casos da América do Sul pertencem ao Brasil e a gente está em franca ascensão. Na verdade, as epidemias elas estão esgotando nos lugares menores, as cidades ocorre um grande número de casos e diminui rapidamente o número de casos, mas progressivamente está ganhando território em direção ao sul, justamente nessas regiões onde eu tenho essa situação de uma proximidade de um ambiente urbano e de uma região de cultivo. Bom, aqui embaixo, então, já tem a investigação dos casos de óbito fetal, perda fetal e os óbitos, que agora a gente já está com algumas dezenas de casos confirmados. Bom, esse documento da OPAS, então, propõe uma definição de caso que é muito semelhante à dengue, né, inespecífico, com febre, mialgia, calafrio, fotofobia, dor retrocular, náuseas, vômitos e diarreia, e aí qualquer manifestação do sistema nervoso central, e a gente percebe que realmente, rapidamente, a cefaleia é uma cefaleia que tem um componente que sugere muito uma meningoencefalite, desde o início, mas a gente já sabe de casos de sinais focais, diplopia, parestesia, síndrome de Guillain-Barré, inclusive óbito com pacientes com Guillain-Barré e infecção por Oropouche confirmado. E nas gestantes, qualquer gestante que tenha uma síndrome febril aguda, numa região onde esteja circulando a doença, sabidamente, ou que haja essa suspeita baseada numa sugestão de um quadro meningoencefálico, muito pela cefaleia. E 60% desses casos vão ter alguma recaída clínica, e é uma recaída com todos os sintomas, com rasco, com a febre, com a adenomegalia, com o mal-estar se arrastando ao longo de um mês, 30, 45 dias. Bom, ele propõe a classificação de casos provável e confirmado por métodos laboratoriais, e a gente esbarra, então, a gente tem uma janela pequena para fazer o diagnóstico pelo PCR, tem uma viremia curta, parece um pouco mais curta que dengue, em torno de 5 dias,
e uma disponibilidade ainda muito pequena do IgM. Então, o IgM está sendo usado para tentar fechar diagnóstico em que a gente já está fora dessa janela da viremia. Portanto, a gente está diante de um número de casos confirmados muito menor que o número de casos reais que está acontecendo. E ainda com uma metodologia para diagnosticar casos depois da primeira semana muito restrita, com exceção da detecção no sangue da criança, do IgM, isso a doutora Patrícia sempre fala nas aulas dela, em que a detecção do IgM na criança demonstra que houve infecção intraútero, já que o IgM é produzido pela criança e não passa passivamente para ela. Então, é usado para esses quadros tardios, em que eu tenho um quadro meningoencefálico e eu já não tenho mais a detecção sérica do oropúcio, ou então para as crianças que nascem com suspeita de oropúcio congênito. As medidas de proteção visam impedir que haja picada. Quem já foi numa área onde tem maruim, que é o vetor, sabe que é muito difícil, ele realmente tenta muito picar, ele é muito pequenininho, ele comparado ao Aedes, ele é em torno de 10, 15 vezes menor, ele é muito pequenininho. Isso é um problema porque a trama da tela que tem que ser posta na janela é muito menor, em regiões quentes, onde aí ventila menos. A gente não sabe com certeza qual é a eficiência dos repelentes que a gente tem disponíveis. Parece que o DEET ele é mais eficiente ou foi mais testado, existe mais evidência, mas a gente sabe muito pouco sobre a biologia desse vetor. Não existem colônias em cativeiro para serem estudadas, então até a transmissão transovariana, várias questões precisam ainda ser melhor definidas. O vetor, ele na verdade é um complexo de espécies. A gente tem o maruim no Canadá até a Argentina, mas certamente não é exatamente o mesmo inseto. Então, se aconteceu, a gente não sabe se aconteceu alguma coisa só no vírus ou também no vetor, que está fazendo com que a doença escape dos seus reservatórios iniciais, ou se tem também a migração de algum primata ou até mesmo uma ave, que existem evidências de também infecção em aves, que está fazendo com que essa doença se espalhe para o território tão rapidamente. É claro que quando a gente olha as áreas de transmissão, existe uma conexão comercial em muitos pontos, mas a expansão foi muito rápida, sugerindo que haja além da mobilidade urbana, levando a doença, haja mais fatores que possam explicar o que a gente está presenciando. Então, a gente vai enfrentar a epidemia de oropúcio no meio das epidemias de dengue. Dengue, então, hoje está se concentrando mais para o interior, caminhando mais para o sudeste, para São Paulo, para as regiões que antes eram poupadas. Chikungunya, os casos estão se concentrando no centro-oeste, a gente não está tendo uma grande circulação pelo resto do país. A gente está tendo agora a emergência de dengue novamente no Rio de Janeiro, então pode ser que aumente muito novamente os casos de dengue no Rio, e Zika circulando muito pouco. Esse é o cenário que a doutora Alda apresentou para a gente no início do ano, né? Então eu peguei os slides da aula dela, mostrando essas tendências, inclusive agora a emergência de circulação de febre amarela aqui na fronteira de São Paulo, Rio e Minas. Mas o oropúcio surge aí com milhares detectados de casos. No ano passado chegou a usar mais ou menos 16, 17 mil casos, mas com a demanda por diagnóstico muito reprimida. E só nos primeiros 2 meses a gente já tem mais da metade do número de casos, mostrando que agora, com a maior disponibilidade do PCR e a divulgação de que tem uma nova arbovirose circulando, a gente vai fazer muito mais diagnóstico. Então, esse é o quadro hoje da circulação. Então, o slide aqui mostrando como foi o ano de 2025, como já está sendo o ano de 2024, como já está sendo o ano de 2025, com um número de casos importantes numa região do país onde tem a maior parte da população. Então, a gente já prevê aqui epidemias grandes, proporcionais à população das cidades afetadas. E essa é uma questão: que tipo de cidade vai ser afetada? A gente ainda não sabe, mas está acompanhando essas pequenas cidades próximas às grandes áreas urbanas, porque precisa desse ambiente de proliferação, especificamente do maruim. Então, assim, final do ano passado, um entomólogo da Fiocruz que estava atrás de flebótonos, por isso que teve uma conexão com o caso da Tatiana, percebeu que nessa cidade, uma cidadezinha pequenininha, perto de Três Rios, em Minas Gerais, uma cidade de 3 mil habitantes,
estava acontecendo uma epidemia de dengue, que os diagnósticos de dengue estavam vindo negativos. Então, ele entrou em contato com pesquisadores do INE, com a doutora Patrícia, que sinalizou a possibilidade de Oropouche, e aí a gente foi lá. Isso ele percebeu, a equipe local e ele sinalizaram essa mudança do padrão de transmissão mais ou menos dia 15 de novembro. Dia 17 de dezembro, a gente estava em Campo, a cidade chama Piau, é um polo de produção de banana, é uma cidade típica do interior de Minas, pequena. A gente foi a campo para falar, uma aula muito semelhante a essa que eu dei lá em 17 de dezembro, e aí dando a aula, para as pessoas que estavam assistindo, eu perguntei quem é que estava com febre, vários estavam com febre, tinham tido rash, a gente colheu sangue de todo mundo que estava ali, e quase todos estavam positivos. Então, isso aqui sou eu e a Michele, que faz parte do grupo, na cidade, entendendo o ciclo da banana, estou subindo aqui na câmara, a cidade, isso aqui é muito perto do centro, aqui é a plantação de banana, eles complementam, eles vendem uma carga de banana, então quando eles não produzem tudo, eles vão nas cidades próximas produzir, então há uma circulação de produtos, pessoas também importante entre essas regiões, e justamente as regiões no Espírito Santo, onde essa cidade comercializava a banana, estavam tendo um dos maiores números de casos de Oropouche no Espírito Santo no final do ano passado, então mostrando essa conexão e a rápida disseminação. Então, essa aqui é uma foto do alto da cidade, aqui está a igrejinha, aqui mais ou menos o lugar onde eu fui ver a câmara de maturação da banana, e aqui os bananais. Qualquer pedacinho de terreno, as pessoas plantam banana muito próximo das casas. Então, nessa aula aqui, todo mundo praticamente estava positivo com Oropouche, então a gente estava aqui atrás, tinha gente atrás de leishmania, está aqui um participante canino dentro da aula. E esse é o grupo que a gente foi treinar. Bom, saímos de lá, e aí com acertamos, então, né, como a gente poderia fazer melhor o diagnóstico, e aí o número de casos que estava em aproximadamente 50 pulou para mais de 200 casos. A epidemia se extinguiu rapidamente, mas é uma cidade pequena. E aqui é o pessoal dos entomólogos fazendo as capturas, só para vocês verem como o vetor é pequenininho. Bom, isso foi paralisado no Natal. Quando a gente voltou no iniciozinho do ano, a epidemia já tinha, não terminado, mas já tinha poucos casos novos. Só que aí tinham muitos casos com as recidivas, então foi importante para ver como que a doença se perpetua com viremia negativa periférica. A gente não chegou a fazer punção lombar de ninguém, porque não houve necessidade, mas com muita gente ainda doente, com dor de cabeça, com racho, com febre, com incapacidade, 30 dias depois da fase aguda. Aí, nesse mesmo momento, se sinalizou, então, em Cachoeira de Macacu. Então, sou eu e Patrícia, a gente foi fazer o treinamento nessa cidade, que é mais próxima já do Rio de Janeiro, é uma cidade de 40 mil habitantes, e o projeto tem sido sempre focado na detecção de grávidas sintomáticas e na possibilidade de transmissão vertical. Mas hoje, no ambulatório, faz parte da nossa pesquisa todas as arboviroses. Então, se houver casos suspeitos, a gente pode atendê-los dentro do nosso protocolo de arbovirose, que é um protocolo muito completo. Então, a gente foi a campo, foi atrás das grávidas. Lá em Piau, a gente conseguiu pegar todas as 7 grávidas, acho que era esse o número, que estavam na cidade, algumas sintomáticas confirmadas por Oropouche, outras não. E no iniciozinho de janeiro, a gente já estava em Cachoeira de Macacu, no mesmo cenário, mas aí uma cidade maior, com um número muito maior de casos. Então, bom, a gente fiz uma aula de arbovirose, mostrei esse gráfico, assim, é o que a gente espera do curso clínico da arbovirose, que a gente tem sempre que tratar como dengue, né, aquele período crítico em que pode haver o choque da dengue, e que a gente tem que pensar em Oropouche no meio dessa história. Só assim, fazer uma revisão, quando a gente olha para essas arboviroses, a gente vai no primeiro, até o 5º dia muito inespecífico, então a gente tem que pensar em tudo. Então, quando a gente no nosso ambulatório pensa em arbovirose, a gente está pensando nisso aqui tudo, nem sempre a gente tem como fazer o diagnóstico tudo no primeiro momento, normalmente não, mas a gente vai juntando a epidemiologia com a apresentação clínica laboratorial dos casos. Isso aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, esse é o nosso organograma de investigação, mostrando que Oropouche já aparecia aqui no nosso fluxograma há muito tempo, e é mais ou menos assim que a gente trabalha, assim, só para mostrar que ele aparece aqui na síndrome linfadenomegálica, neurológica, com rash, e hoje a gente está botando também na ictera hemorrágica, na hemorrágica só.
Bom, quando a gente vai ler sobre o quadro clínico, a apresentação clínica clássica do Oropuch, das publicações feitas no Norte, a descrição não muda muito. A impressão que a gente está tendo agora, vendo os casos, é que predomina muito mais o exantema do que ele vinha sendo descrito. É verdade que já existia a descrição da meningoencefalite, mas surpreende a frequência em que eu tenho um quadro clínico de uma cefaleia que não é apenas inflamatória, é uma cefaleia em que a analgesia básica não vai funcionar, a gente tem tido necessidade de recorrer a opioides com uma frequência muito alta. Laboratorialmente, não é uma doença que nos pareceu, na maior parte das vezes, inflamar muito, mas a gente ainda está vendo, estamos acumulando aí algumas centenas de casos que a gente pôde observar com o laboratório disponível, porque em campo a gente teve muito caso, a gente viu muito caso, mas com uma investigação laboratorial assim muito parcial. E essa característica bifásica, eu diria mais do que bifásica, porque volta e fica voltando semana após semana. Lembra um pouco aquela coisa que a gente via no chikungunya, em que o paciente diz, parece que volta mais curtinho, volta um pouquinho menos intenso, eu estou achando que está ficando bom, volta novamente. E até onde a gente tem, tanto da literatura quanto dos nossos dados, nesse posterior, nessas recidivas, sericamente a gente não está encontrando o vírus. E isso é um problema do diagnóstico, já que a gente tem uma sorologia ainda muito restrita e a gente não sabe ainda a cinética desses anticorpos. No nosso laboratório, tem a investigação da detecção em urina e em saliva, para tentar justamente ter um fluido que eu possa fazer o diagnóstico mais tardiamente. Bom, essas são publicações, então, tanto de duas regiões diferentes, mostrando mais ou menos a mesma coisa, onde predomina a febre e a dor de cabeça, e é possível que a presença do rash para a gente seja mais evidente, talvez porque eu tivesse a ocorrência da doença numa população com a pele mais escura. Eu não sei se essa é uma boa explicação, porque a gente vê um rash muito proeminente, eu tenho algumas fotos, mas o fato é que a gente, poucos casos positivos não tinham rash. Então, antes tinha uma distribuição assim como aqui, está vendo que nessa série aqui nem aparece, né? Para a gente é quase tão importante quanto a dor de cabeça e a febre. Uma outra coisa que eu não vi nas descrições, na maior parte das descrições, mas que a gente examinando percebe claramente, é um aparecimento de uma linfadenomegalia fácil de detectar, proeminente, indolor, móvel, em cadeias diversas, mas que chama atenção. Bom, esse aqui é um artigo, então, só para a gente aprofundar nos casos mais graves, mostrando que se tentou, então, infecção de célula humana in vitro, e aí se viu a infecção dos neurônios in vitro. Então, essa captação aqui em verde é fitotoxicidade após a infecção, mostrando que há um neurotropismo, e isso tem a ver com o quadro clínico, né? Explica a fisiopatogenia do que a gente está vendo, a gente já sabe que tem infecção do sistema nervoso central, e a gente sabe agora que a gente tem tanto encefalite como meningoencefalite. E aqui um experimento em vivo mostrando isso. E aqui a descrição, então, dos primeiros casos, né, da doutora Betânia, que pegou, então, os primeiros 3 casos, 2 crianças que sobreviveram e uma que faleceu. As 2 crianças que sobreviveram a mãe tinha relato de uma doença e o diagnóstico de Oropuch durante a gravidez, e a evidência de um gene positivo na criança. A criança que faleceu teve a recuperação do PCR no tecido. E aí com uma destruição tanto do sistema nervoso central como também articular. Tem algumas fotos desse artigo, é um artigo muito triste de ver, né? Lembra muito o que a gente vivenciou lá com a infecção por Zika, que estão as 3 crianças, e o caso do óbito é esse segundo aqui. Então, com uma descrição de grandes deformidades, semelhantes ao que a gente vê acontecendo em outros mamíferos por vírus próximos a ele do mesmo grupo. E aqui o relato dos 2 primeiros óbitos, que me chamou muito a atenção, porque eram 2 moças abaixo de 30 anos, previamente ígidas, e que se eu não soubesse que eram Oropuch, a apresentação clínica, o óbito com evolução com insuficiência hepática, uma febre hemorrágica, me lembrariam muito mais febre amarela até do que dengue. Claro que poderiam ser 2 casos de dengue, mas foi fulminante, e eu ficaria aqui com uma... Eu me perguntei muito se isso aqui não era febre amarela ao mesmo tempo, mas eles descartaram. Bom, então,
Acho que aqui eu acabo, tem alguns minutos ainda. Rodrigo, como é que estamos aqui? Eu queria mostrar algumas fotos para vocês. Temos sim, temos tempo. Pode ficar à vontade. Deixa eu só trocar aqui a apresentação. Deixa eu diminuir. Enquanto você troca a apresentação, vem cá. Fala. Deus protege os infectologistas de boa vontade, porque vocês foram lá para o Bananal, todo mundo de alcinha, né? Todo mundo. Não, mas eu tô o tempo todo de manga comprida, viu? Eu fui com Tá medo, nada, tá de realmente. calça comprida, blusa de manga curta, Eu, que eu fiquei e um calor, olhando o cara lá na bananeira. mas olha, ontem a gente até brincou sobre isso. Parece piada o que eu vou dizer, mas não é. Tinha culicóides até dentro da geladeira. Tinha tanto culicóide, que mesmo com repelente, com cobertura, eu fui picada várias vezes. Não peguei, mas era literalmente isso, dentro da geladeira, dentro do ar-condicionado, muito, realmente muito. Estava ali dando aula, tinham vários voando, porque é uma região com uma plantação muito próxima da casa. Não é o que a gente encontrou em Cachoeira de Macacu. Agora, aqui no Rio de Janeiro, a gente já está vendo casos em Caxias, inclusive casos em grávidas, Japeri, e agora tem uma perspectiva, acho que a Patrícia está até assistindo, deve falar, a gente deve ir para Macaé, então o Norte Fluminense já com casos suspeitos. Então agora está se organizando uma rede de diagnóstico, né? Mas a doença está chegando no Rio de Janeiro e a gente sabe que a gente tem áreas no Rio de Janeiro, Niterói, na área metropolitana, com presença de colicóides em quantidade. Se vai ter o mesmo potencial explosivo dessas cidades que têm esse ambiente tão condensado, não dá ainda para dizer, mas é assustador o que a gente viu. Uma cidade de 3 mil habitantes teve uma epidemia que se esgotou por transmissão em aproximadamente 45, 60 dias, ou seja, uma taxa de transmissão muito alta. Isso até é uma coisa interessante, porque a gente se perguntou se não há uma outra forma de transmissão que não só a vetorial, dado assim, o caráter explosivo dos casos. Eu vou passar aqui rapidamente para os casos clínicos. Essa aqui é uma aula que eu sempre junto. Aqui eu faço esse esquema aqui tentando representar como seria um quadro de dengue, né, para quem não está muito acostumado para ver, e eu tomei a liberdade de criar isso aqui para comparar dengue com zika, chikungunya e febre amarela. Então, um mais com as recidivas articulares, o outro com a hepatite, zika com a questão neurológica, e eu fiz uma versão do Oropuxa, que eu acho que é uma coisa que funciona mais ou menos como isso aqui. Então, tem uma fase curta de viremia, com febre que vai, uma febre. O paciente não inflama tanto no laboratório, tá? Nem a plaqueta cai tanto, faz uma leucopenia. Ele parece mais inflamado do que de fato a gente está vendo nos casos que a gente tem exame, que é a minoria. Botei aqui a possibilidade de uma apresentação com uma febre hemorrágica, os moldes da dengue, por conta desses óbitos que a gente está vendo. Otília, a sua Cristina, a apresentação não gente deveria corresponde ao que você estar está vendo alguma falando. projeção, porque a gente não está Não, a gente vendo. não está vendo. Desculpa. Então, eu acho que eu não. Eu não pausei. Deixa eu recompartilhar aqui. Casos clínicos. Agora foi, né? Agora mudou? Sim. Não, para casos clínicos, é isso? É esse Então mesmo. vai. Então desculpa. Eu estava falando sobre esse slide aqui, ó, que eu costumo mostrar como a gente representaria esquematicamente a dengue, e aqui a comparação das outras 4. Então, cada uma com sua célula-alvo, sua fisiopatogenia, né? A hepatite, na febre amarela, a infecção articular com um ataque imunológico, a articulação perpetuando aquela artrite reumatoide-like, a questão neurológica na zika no adulto, fazendo as desestesias, não só a versão congênita, mas aí eu tomei a liberdade de. É porque está me aparecendo aqui que eu estou interrompendo. De fazer esse quadro aqui para Oropuxo, não sei se vocês estão vendo. Que seria justamente essa apresentação clínica com uma viremia um pouquinho mais curta, uma apresentação que vai aí a 60%, vamos descrever isso ainda, né? 60%, 70% dos casos com essa apresentação com a cefaleia é importante, chamando muita atenção, talvez com componente, com um momento de fuga capilar e com choque, como a gente vê na dengue e como a gente vê, né, em algumas versões da febre amarela, com essa apresentação aqui no meio, isso aqui é uma dúvida ainda.
E aí agora eu vou falar sobre uma experiência que eu tive logo depois de chegar de Cachoeira de Macacu. 2 dias depois, a gente recebeu no Estado da Lagoa o pedido de vaga para 3 crianças ao serviço de hematologia pediátrica. Então, 3 crianças vindas de Cachoeira de Macacu, na semana que estava em pleno surto, todos com casos de Oropouche provável, né, pessoas com febre e rash em casa, crianças que não se conheciam. A gente discutiu até esses casos aqui no nosso grupo, vocês talvez lembrem disso, que vieram, um com uma para diferenciar uma aplasia, outra para diferenciar para investigar uma leishmania e outro um linfoma. Os 3 casos, a gente tentou detectar o Oropouche, eles tinham ficado, uma não morreu, uma menina de 14 anos morreu, até onde eu sei ela está sem diagnóstico, até hoje, não era dengue. O segundo menino que chegou até a ter uma sorologia positiva para leishmaniose que a gente descartou, foi uma das crianças mais investigadas que eu já tive. Pedi ajuda a várias pessoas aqui do grupo, que trabalham em vários laboratórios da Fiocruz. A gente investigou para mais de 40 agentes, não achamos nada. A mãe dessa criança tinha tido Oropouche, ele morreu com adenomegalia, infiltração hepatospleno, aplasia medular, e não era leishmania, teve biópsia de medula, teve tudo. E uma outra menina com uma síndrome adenomegálica que veio para o diagnóstico de linfoma e que não tinha linfoma. A gente não conseguiu detectar o Oropouche, mas tem um vínculo epidemiológico muito claro, então um surto de doença hematológica numa cidade de 40 mil habitantes me chama muito a atenção. Então eu acho que tem outras apresentações clínicas graves que estão envolvidas no Oropouche que a gente ainda vai descrever. Dos casos que a gente já vimos miocardite, não vimos ainda choque, nem sangramento, já vimos sangramento sim, mas não a ponto de ter quase grave. Então, dos casos que a gente tem atendido no INE, já vimos algumas metrorragias de difícil controle, inclusive na recidiva, recidivando também a metrorragia. Então, é uma coisa que assusta um pouco. Aqui, olha, os casos clínicos eu vou passar os iniciais, quem vê essas aulas já conhece, então, um caso de chikungunya, outro caso de chikungunya, aqui chikungunya, aqui é um parvovírus de uma criança que veio como Zika, só para mostrar como é parecido, aqui é um entema infeccioso, uma criança que também veio para mim como Zika, aqui um paciente com Zika, essa paciente com Zika e um PCR positivo no D9, então mostrando que a gente fala de detectar só nos primeiros 5 dias, mas isso é muito para otimizar o kit, né? Provavelmente, se a gente pudesse dosar numa janela maior, a gente faria mais diagnósticos. Então, essa é uma criança com chikungunya e lesão palmar, primeiro que eu vi fazer isso, depois eu vi que isso era comum. Dengue, né? Febre, dor de cabeça, a síndrome infecciosa como um todo, e aí até um pouquinho de infiltração da mucosa, mas era um dengue 4. Aqui um dengue 1, um retorno pós-pandemia. Aqui um Covid. E aqui começam os Oropouche. Essa foi a primeira paciente que eu vi, então está ali o teste negativo que eles faziam de dengue, a minha mão mostrando ali o rash nela, e ela uma peteca em uso de anticoagulante. Então, essa paciente, por exemplo, não tem laboratório para contar para vocês, ela ficou bem, mas ela já estava na recidiva, ela já tinha tido, ela depois confirmou com Oropouche, e ela estava aqui recidivando com rash, febre, dor de cabeça muito importante, que precisou usar opioide. Aqui são as pessoas que estavam na palestra, que a gente colheu o sangue, eram todas Oropouche, vocês verem todas picadas com rash, estão mostrando uma apresentação onde o rash predomina muito, diferente do que a gente lia nos trabalhos da região norte. E aí com lesão também mucosa, muito importante, então D10 ainda com bastante rash, tá? Rash exuberante, e é isso. Vamos lá, espero que tenha sido útil. Caiu. Lívia, você viu Nossa. lesão palmo plantar em adulto? Não, não. Eu não vi. Talvez o pessoal que esteja no grupo aí assistindo, que está atendendo também, mas eu realmente a gente tem procurado. Não vimos, vi isso em chikungunya, mas não estou vendo ainda em Oropouche. Otília, ela não parece que não induz imunidade, é isso? A gente até só tem um sorotipo conhecido, aquela variante ainda não é um outro sorotipo, então parece que na região norte os surtos são menores porque a disponibilidade de suscetíveis é menor. Mas se essa cepa viral ela vai ser ou não bloqueada, a gente acha que ela está descendo e não aconteceu tão explosiva porque a população lá é mais imune.
Mas a gente não tem muita noção ainda do quanto é protetora e duradoura essa imunidade desenvolvida pela infecção, tá, Laura? Não acho que, não sei se alguém no grupo pode responder, mas eu acho que a gente não tem essa resposta ainda. Provavelmente, em algum momento vai haver escape, se é que não é o que a gente está presenciando agora, né? Uma nova vai ser separado da cepa original. Olha, eu adorei o fluxograma da abordagem sindrômica de vocês. Achei muito legal. E até reforça também um pouquinho a necessidade de treinar as pessoas, né, nos hospitais a fazer essa abordagem sindrômica mais do que ficar batendo na tecla de uma arbovirose ou de outra. Tá? A gente tava falando, nossa, estava conversando disso com o Rafael Galhães essa semana no telefone. Então, tá? Muito Isso. legal, tô Pois é, lembrando ele também dele. trabalha com essa abordagem, né? E É. esse é o caminho, não tem jeito, né? Esse menininho que a gente investigou, a gente, doutora Elba, não sei se está assistindo, mas a gente foi de leishmania, de paracoco, a Ehrlich, a anaplasma, descartamos tudo. A medula dele está em análise ainda, ele faleceu 3 anos, previamente rígido, e claramente a mãe teve Oropouche e começa a doença dele com adenomegalia. Então, assim, acho que tem muito mais coisa a ser descrita ainda com o Oropouche. A gente não conseguiu provar, então esse talvez não seja publicado, pelo menos não por enquanto. Legal destacar que vocês fizeram uma abordagem sindrômica, mas tentaram o diagnóstico, porque senão pode ficar na cabeça das pessoas que não precisam fazer o diagnóstico, né? Não, não é Então, isso, é você pensar em todas as coisas e sair partir para o diagnóstico, porque não vai ser da mesma forma que você vai tratar todas essas doenças, né? Mesmo não exatamente. Esse menino, sendo um antiviral, mas tudo, a hidratação, a analgesia, melhor, né? Se tem um cara com febre amarela, você não vai deixar ele em casa. Então, é importante isso, porque a gente vê, por exemplo, em paciente HIV, né, que a gente não tem disponibilidade de teste para as ISTs em todos os lugares, mas já temos em bastante lugar. E nem assim, nem na rede pública, nem na rede privada, as pessoas tentam fazer o diagnóstico. Trata tudo sindromicamente, aí a gente nunca sabe o que que a gente tem, o que que a gente não tem, né? Então, eu gostei de você ter colocado a abordagem em bloco, mas com diagnóstico de tudo. Agora, assim, vocês claro que vão ter é que muito ensinar que caro, né? repelente é esse que você usa. Isso é muito caro. O que a gente fez, por exemplo, nessa investigação é que um laboratório amplificou o RNA da medula e esse amplificado ele rodou em vários laboratórios, porque isso é mais viável. Talvez em algum momento a gente tenha que ter uma plataforma assim porque assim é muito difícil investigar tudo em paralelo, fazer amplificar todo mundo. Então, a gente sonha que em algum dia isso vai funcionar. Esse é um caso dramático, né? Eu recebi ajuda de muita gente, de muito laboratório, mas acho que a gente tinha que ter isso como uma ferramenta e eu vejo o LACEN muito rendido, porque depende de um infectologista para pensar na questão sindrômica. E isso é uma coisa que em algum momento vai ter que acontecer, senão a gente vai ser sempre surpreendido no meio da epidemia de Oropouche, certamente vai ter leishmaniose, vai ter dengue, vai ter malária, e esses são perdidos, né? Então a gente já, felizmente, né, vê isso com dengue, Vamos vai ver. começar a ver agora, ver a dengue junto com o Oropouche. Exatamente, E Quer a dizer, e febre amarela leptospirose também, né? Então, assim, vem tudo na junto. nossa terra. O que a gente está vendo no Rio de Janeiro é exatamente isso. Ontem eu atendi 3 dengues comprovadas e estou esperando o Oropouche e a gente já está vendo o Oropouche chegar em Japeri, Caxias, está muito próximo. Então, Caraca. E no mundo das doenças infecciosas, a gente nunca sabe o que está vindo no próximo ano, né? Qual doença febril aguda que talvez bata na nossa porta daqui a não muito tempo. Doutora não Tília, tem monotonia, né? tem uma pergunta aqui no chat da Sabrina perguntando: alguma experiência com uso de corticoides na segunda fase? Ela coloca aqui: será que a segunda fase seria por uma reativação imune? Dessa forma, seria útil o uso de corticoide? Então, parece que na segunda fase a gente tem já relatos de isolamento do vírus no sistema nervoso central, então eu não usaria corticóide, gostei da pergunta porque eu caminharia no sentido oposto.
Se eu não sei exatamente se houve clearance viral em algum órgão nobre, eu evitaria, e o que a gente tem feito é evitar anti-inflamatório por conta desse risco, e porque às vezes não tem o hemograma disponível na hora, mas passamos direto para o opioide, tivemos uma boa resposta. Eu, infelizmente, minha mão já coçou várias vezes, mas ainda não consegui puncionar nenhum dos pacientes. Ou porque eles já estavam plaquetopênicos e nenhum estava suficientemente grave que merecesse um painel viral licórico. Então, mas tem o relato da presença do vírus na meninge, no encéfalo, então eu evitaria corticoide. Mas, enfim, e mesmo que não tenha viremia sérica, que eu acho que esse que é o problema. O vírus está ainda replicando em algum tecido. Beleza. Amigos, temos mais perguntas? Tá tarde, né? Tenha muitos elogios no chat inteiro. Sabrina botou um agradecimento aqui pela resposta. Bom, então, se não tivermos mais perguntas, acho que a gente então pode encerrar nosso clube de infecto e agradecer novamente a excelente apresentação. Otília, assim você vai ganhar uma cadeira cativa no clube de infecto. A gente vai. Obrigado, obrigado. Estou à Vamos reservar disposição sempre. Perdão aí pela mistura dos slides, mas é porque estou tendo que atualizar toda semana e aí fica mais fácil assim usar em separado, né? Então, assim, estou à disposição para qualquer treinamento. Algumas cidades até fizeram contato. Eu falei que ia ter aula de hoje, sinalizei. Acho que tem algumas pessoas aí que estão presentes. E nós estamos indo a campo. Nosso laboratório está recebendo os pacientes suspeitos para fazer esse protocolo. A gente não tem uma capacidade de atendimento muito grande, né? A doutora Patrícia me autorizou a falar isso, mas o foco é muito na gestante. Então, ela está com um trabalho muito bonito, longo, que vai ser uma coorte de acompanhamento dessas crianças intraútero, né? O diagnóstico das mães e controles na mesma região, positivas ou não, então, pegando todas as gestantes, e o acompanhamento delas durante 2 anos, da mesma forma que foi feito com Zika. Então, assim, não é à toa que a Patrícia foi parabenizada, né? E ganhou prêmio por esse trabalho com Zika, e agora, infelizmente, a gente vai ter que fazer isso novamente, mas com uma expertise e uma rede de colaboração muito mais fortalecida. Então, parabéns para os pesquisadores que estiveram envolvidos naquele desafio, e vamos embora, né? A gente agora vai ter um novo. Rodrigo, ainda posso falar uma coisinha? Claro, com Depois certeza. eu- Então, Otília, eu não assisti tudo porque eu cheguei mais tarde aqui, não sei como é que você falou, assim, das regiões por aqui, mas em Petrópolis, onde eu moro e trabalho, a gente já tem tido casos de Oropouche, já confirmados. Isso, Inclusive, um sobrinho meu teve. né? Eu não falei todos, mas assim, a gente já viu em É. Lumiar, Sana, todas essas regiões, a gente já está vendo alguns casos e a maior parte a gente está atribuindo como já autóctones, né? E agora, na circulação do carnaval, a gente espera que vai ter mais casos justamente dessa exposição, do pessoal que fugiu da folia e foi para a serra e vice-versa, né? Essa circulação de Uhum. humanos. Eu estou aqui em Angra dos Reis e aqui também a gente já diagnosticou alguns casos. Acho que a última vez, acho que na época do Infecto Rio tinha um pouco mais de 6 casos, uma coisa assim. Aqui também tem um número Mas já razoável. autóctones? Acho que já autóctones Sim. assim, Tá. o pior é que eu tinha uma médica. Eu acho que os primeiros 4 casos foram todos solicitados o teste pela mesma médica, uma colega cirurgiã, ainda por cima. E aí depois ela até saiu do local que ela estava, até tinha que ver se tem alguém pedindo, mas geograficamente todos em área de residência similar, mais ou menos na mesma É. região aqui. Então talvez, não E saberia te a dizer. área dos casos lembra muito a de malária de Mata Atlântica, que a gente tem em Angra. Então, e tem em Petrópolis também, né? Uhum. Então, assim, é mais ou menos esse o nicho ecológico que essa doença se expandiu. Se ela vai chegar nos grandes centros urbanos, a gente acha que vai depender muito da cobertura vegetal, né? A não ser que haja outro primata e a eficiência do Culex, eu não falei, mas existe evidência de transmissão pelo Culex menos eficiente, o Culex quinquefaciato, que também pode transmitir. Isso é um problema, né? Enfim. A Gisele colocou aqui Baixada Litorânea também com casos confirmados. Isso. A gente está indo para Macaé, pelo que a Patrícia falou agora, no final da próxima semana. A gente está em plena expansão.
Paracambi também tem caso confirmado, então assim, tá. Ok. Bom, meus amigos, então eu vou interromper aqui a gravação